Vamos trabalhar um pouquinho, então, sobre a origem, né, do islamismo nessa aula aqui. Na outra aula, a gente já trabalha a questão da expansão islâmica pelo mundo, tá? E nós fechamos o ciclo, né, dos impérios que vão aparecer na Idade Média, tá? O primeiro império é o bizantino, que nós já vimos. O segundo império, no Reino Franco, é o Império Carolíngio, Carlos Magno, né? E o terceiro império, agora, é o Império Islâmico, que é o Império do povo do Oriente, né, da região árabe ali. Então, para a gente poder começar aí, informação do Islã, a primeira informação que a gente tem que ter na cabeça é a seguinte, vamos lá. O islamismo é uma religião que ela nasce, né, vamos colocar o nascimento do islamismo no século VII, a partir de Maomé, né? E do século VII para cá, ela se propaga numa velocidade extraordinária, né? A gente pode considerar hoje que nós temos aí uma das maiores religiões do mundo, se não a maior, em número de adeptos, né? A gente vê essa religião nascer no mundo árabe, a Península Arábica, né? Mas hoje, ela, na verdade, ela toma conta do mundo inteiro, ela está em todos os lugares do mundo, ou quase todos os lugares do mundo, né? E a gente fala de uma fé, né, que depois de 13 séculos de existência, né, caminhando para o 14º século, ela tem aproximadamente 800 milhões de adeptos da religião muçulmana no mundo. Então, é uma expansão que começa no século VII, é uma expansão contínua do islamismo, né? Um detalhe que é interessante, quem é islâmico não se reconhece, né, não tem essa percepção de separação por nação, o que ele entende é que ele pertence à mesma fé. Então, diferente de outras religiões, que a pessoa se separa por nação e se entende apenas na sua nação e a sua fé faz parte disso, o islamismo é o contrário, é uma religião universal, ela está acima de qualquer conceito de nação, raça, população, né? E, na verdade, ela consegue congregar toda a população que segue o islamismo no mundo, né? A partir da ideia dessa lógica de eles pertencerem ao Islã, fazerem parte de. A primeira definição que eu queria passar é a ideia de que o que é o Islã e o que é ser muçulmano, né? A ideia do Islã é pertencer ao mundo dos seguidores de Maomé, do profeta Maomé, e aqueles que têm a crença em um Deus chamado Alá. Então, o Islã está em qualquer lugar do mundo onde haja um seguidor de Maomé, onde haja um seguidor do profeta Alá. Por outro lado, o termo muçulmano. Muçulmano identifica a pessoa que se submete a Deus. Então, o estado de submissão a Deus me torna um muçulmano. Então, a população de muçulmanos no mundo é o que vai formar o que nós chamamos de Islã, o mundo, né, desses seguidores. As duas definições se confundem. Eu posso falar em religião muçulmana, posso falar em religião islâmica. Na verdade, eu estou falando da mesma coisa. Qual é a diferença? Eu considero o Islã como localização, onde estão as pessoas que seguem isso no mundo, né, em qualquer lugar do mundo onde elas estejam ali. E eu falo em muçulmano como seguidor, como cara que vive a submissão. A palavra muçulmano vem de um termo árabe que é muçum, que significa submisso. É um estado de submissão a Deus. Vamos continuar aqui, então. Bom, a gente tem essa questão muçulmana na Península Ibérica, nascendo na Península Ibérica, né? Ou Península Arábica, perdão. Essa Península Arábica, ela está estrategicamente localizada entre o Oceano Índico, entre o Mar Vermelho, entre o Golfo Pérsico. Então, ela está cercada, de um lado, pelo território que hoje dá acesso ao Oceano Índico, por outro lado, o Mar Vermelho, nós temos o norte da África, e nós temos acima dela o que seria hoje a região da Pérsia ou Irã. É uma região desértica, né? Uma região que não tem rio permanente, né? Os rios são perenes, né? Em alguns períodos do ano eles aparecem ali, desaparecem. A oscilação climática é muito violenta pela ausência de vegetação na região, né? Calor e frio é muito intenso em determinadas épocas do ano, ou mesmo na manhã e na noite de um mesmo dia. E a gente tem, no meio dessa região, alguns oásis, que são locais onde existe uma vegetação que busca a umidade do subsolo. Nesses oásis vivem tribos itinerantes, tribos que não são
permanentes, na verdade, né? Elas ficam rodando pelo deserto e usando oásis como local de parada, vamos dizer assim. Esse espaço pré-islâmico, antes do islamismo nascer, é o espaço do mundo árabe. Está lá até hoje, né? Que é a região onde hoje eu tenho a Arábia Saudita, o Iêmen, o Catar, né? Toda essa regiãozinha aí pertence ao mundo árabe. E o islamismo nasce exatamente dentro desse mundo árabe, dentro do que seria a Arábia Saudita hoje, né? Antes de Maomé, né, nós tínhamos populações que se dividiam entre populações do litoral e populações do deserto. Na área desértica, nós temos os nômades, né, que vivem, né, no deserto, utilizam, né, os oásis como pontos de paradas, né? Esses são beduínos, tá? Nós chamamos eles de beduínos. A característica deles é bem diversa, eles vêm da região árabe, né, sul, falam árabe como idioma oficial, né? E se espalham por todo o território árabe. Geralmente o beduíno, ele é um pequeno comerciante ou um criador de animais, né? É um cara, né, nômade, não conseguiu se sedentarizar, como eu disse, né, vive pelo deserto, e são populações de origem semita, né? A gente acredita que eles venham da mesma origem do povo hebraico, da mesma origem do povo fenício, mesma origem de alguns povos da antiguidade que nós já estudamos ali. No litoral, nós temos os árabes do litoral, que vivem numa região mais sedentarizada, são comerciantes, vendem produtos, né, dentro daquela região próxima ali aos mares que banham a Península Arábica, né? Então, esses árabes, né, vivem na cidade de Meca e vivem na cidade de Yatreb, que vocês conhecem hoje como Medina, né? Antes de Maomé e Yatreb, e depois de Maomé, a cidade de Medina. Comercializam, né, as especiarias, comercializam os pequenos produtos, né, o café, o incenso, tâmaras, perfumes, né, e além do grande crescimento comercial, na relação comercial ali no litoral, eles acabam também comercializando com os beduínos. Então nós temos uma relação de comércio entre árabes do litoral e árabes do deserto. Temos uma relação comercial muito forte com a população árabe, com outros povos, né? E, de certa maneira, a gente tem que pensar que esses caras vivem, né, num modelo tribal. Eles não têm uma visão centralizada de poder. Então, existem tribos do litoral, tribos do deserto. A visão de centralização política, a visão de um poder central forte, não é comum entre esses povos árabes ali, né? Então, a primeira dica qual é? Onde estava localizada a população que vai dar origem à população islâmica, a população muçulmana? Antes de Maomé, quase toda na Península Arábica, né, se espalhando pela região, vivendo no deserto como beduínos, vivendo na área litorânea como comerciantes, né, fazendo uma integração comercial com outros povos e fazendo uma integração comercial entre eles, entre a população do deserto e a população litorânea também ali. Bom, apesar das diferenças entre eles, né, entre populações que vivem no deserto e vivem no litoral, eles acreditam que eles vêm de uma mesma origem. Eles falam que eles são de uma religião abraâmica. O que é isso? Eles são descendentes de Abraão. Então, existe, né, nessa história da descendência de Abraão, do parentesco com o povo hebraico, né, uma lógica que é muito interessante. Conta a história bíblica, nossa história bíblica, hebraica, judaica, cristã, né, que Abraão tinha uma esposa chamada Sara, e que Abraão não conseguiu ter filhos com essa esposa, Sara, né? E que Abraão tomou uma escrava para ter filhos. Dos filhos de Abraão com a escrava nasceram os povos árabes, né? O povo de Ismael, os ismaelitas, né? E do filho de Sara com Abraão, depois uma bênção dada por Deus, permitindo que Sara tivesse filhos, nasce o povo hebreu, né? O povo de Isaac. Então, nós percebemos que a visão que eles têm no mundo árabe sobre Abraão é mais ou menos a mesma visão que o povo hebreu tem sobre Abraão, que ele é um pai. Ele faz nascer essa população, que ele é o cara que traz a população. Então, se a gente olhar a base, né,
de origem, de pensamento, de onde nós viemos, como é que nós surgimos, hebreus, judeus e árabes têm a mesma percepção. Histórias contadas por eles que levam à percepção que eles são descendentes de Abraão. Bom, nesse período pré-islâmico, eles acreditam nessa origem. Tem um Deus que eles chamam já de Alá. Aliás, a palavra Alá, em árabe, traduzida, é Deus. Então, existe um Deus maior. Mas eles também têm deuses inferiores. Então, eles fazem também adoração a deuses inferiores. Então, existe um politeísmo. Apesar de existir um Alá, um Deus superior, existe a visão politeísta. Acreditam nos djinns, ou djinns, né? E fazem as representações politeístas dessas entidades aí. O que é um djinn? Um djinn é um espírito, né? Para o muçulmano, ele é um espírito. E esse espírito, que é o djinn, nós conhecemos como gênios, né? Quando você assiste um filme, por exemplo, de um conto árabe, como As Mil e Uma Noites, né? Onde você tem o gênio da lâmpada, ele nada mais é do que um djinn, uma entidade inferior, certo? Então, os muçulmanos têm essa crença, acreditam nisso, né? E vivem isso anterior a Maomé, ou seja, a população árabe ainda não muçulmana, perdão, né? Ela ainda acredita nisso. A partir de Maomé, essa crença é abandonada e nasce a visão monoteísta, beleza? Então, eles têm esse politeísmo do Deus superior, de outras divindades, dos djinns, que são os gênios, né? E a adoração que era feita ali. Problemas, vamos lá. Cada tribo tinha seu próprio ídolo, cada tribo tinha seu próprio símbolo religioso, certo? E existia um lugar comum para todo mundo, que era a Kaaba. A Kaaba, vocês estão observando aqui embaixo, é esse prédio que fica no centro de Meca, né? Onde nessa pedra era guardado os símbolos dos deuses tribais e era guardado também uma pedra negra. Essa pedra negra foi recolhida pelo povo árabe como um sinal da existência de Deus, né, e levada para a Kaaba e guardada dentro da Kaaba. Essa pedra negra, para nós, nada mais é, na nossa visão, do que um meteorito que caiu do céu, foi recolhido e os árabes consideraram como sinal da existência de Deus naquele momento ali. A gente olhando para isso, pensando em tudo isso, a gente começa a avaliar que a importância de Meca antes de Maomé era excepcionalmente grande. Por quê? Primeiro que era um lugar economicamente muito importante. Ali havia um comércio dos homens do litoral, os beduínos iam até lá, faziam compras, povos que eram vizinhos compravam e vendiam em Meca. Então, importância econômica fantástica. E segundo, a importância religiosa. Por quê? Porque você traz, junto com o seu comércio, você traz a sua fé, e vice-versa, né? E você transforma a região num grande centro econômico e religioso, tá? Como ele é até hoje, como a cidade de Meca é até hoje, um grande centro econômico e religioso. Hoje, né, islamita, monoteísta, e antes de Maomé, como nós estamos vendo aqui, politeísta. Quem dominava a cidade eram ricos comerciantes de uma tribo chamada de Coraxitas. Os Coraxitas eram comerciantes ricos que dominavam a cidade de Meca até Maomé, até o início do surgimento do Islã ali. Bom, agora vamos tentar entender quem era o tal do Muhammad, ou o profeta Maomé. Não havia em Meca nenhuma instituição política ou nenhuma instituição que centralizasse o poder político. Meca era um centro comercial, Meca era um centro religioso, né? E o nosso personagem, Maomé, era um personagem pobre, vinha de uma família de Hashimitas, que a gente fala que são populações mais pobres, né, da tribo dos Coraxitas. Nasceu, acreditamos aí, em 570 depois de Cristo. E o Maomé, não dispondo de riqueza, não fazendo parte da elite coraxita, e sendo um Hashimita, um povo mais pobre que vivia na região, ele não teve, quando jovem, uma grande importância na história islâmica. Ele não veio, quando jovem, mudar essa questão da religião, né? O Maomé já aparece para nós, criando a religião islâmica já com uma certa idade.
não é nenhum menino, não é nenhum jovenzinho, né? Ele foi muito jovem, né? Ele ficou órfão, passou a viver sob os cuidados do seu avô, que aprendeu ele, né? Aprendeu ou ensinou a ele, na verdade, a vida, né? Que tinha na região comercial de Meca, a vida com relação à vida dos beduínos, a necessidade material e espiritual do povo. E esse jovem que viveu em Meca, que aprendeu tudo isso, né? Acabou se tornando um guia de caravanas, ou seja, todo mundo que ia em direção a Meca, ele levava populações e tirava da região de Meca ali. Com isso, ele teve contato com judeus, ele teve contato com cristãos, né? Ele está no século VI para o século VII ali, e ele acaba vivenciando o monoteísmo, tanto judaico quanto o monoteísmo também o quê? Cristão naquele período ali. Quando Maomé vivencia essas duas expressões do monoteísmo, o judaísmo e o cristianismo, ele começa a copiar, ele começa a seguir algumas ideias desse culto monoteísta. Agora vamos lembrar, ele vem de um mundo árabe politeísta, ele vem de uma Meca politeísta, onde deuses eram guardados na Caaba, e ele, jovem, órfão, aprendendo a conviver com aquela pobreza, com a situação de vida, se torna um guia e começa a aprender com judeus e cristãos a visão monoteísta. Já aos 25 anos, ele casa com uma viúva rica chamada Hadidja, né? Ou, como vocês estão lendo, Khadija, eu leio como Hadidja, como uma expressão que se fala mais comumente ali. E essa viúva muito rica, que era dona de camelos, que tinha lá uma posição econômica bastante interessante, dá para ele uma estabilidade material. Ou seja, ele não precisa mais correr, sofrer trabalhando, continuar atravessando o deserto em busca de, né, caravanas para levar e trazer de Meca. E dessa maneira, interessante, ele começa a estabelecer os princípios de uma doutrina religiosa. Ele começa a olhar a ideia do que os cristãos faziam, do que os judeus faziam, e começa a estabelecer um padrão de religião, né? Começa com meditações, começa com jejuns, que era uma coisa comum entre cristãos e judeus naquela época, e acaba fazendo como Cristo, né? Se isolando no deserto para tentar entender essa lógica de receber a palavra de Deus ou, de alguma maneira, interpretar essa visão nova, que seria uma nova religião criada por ele ali. Para Maomé, Jesus era o último profeta de Deus, né? E ele aprenderia, vivenciaria a prática que Jesus viveu, para poder até estabelecer algum padrão de pensamento de como criar uma religião, de como filosofar em cima de uma religião. Nesse momento que ele vai para o deserto, que ele fica, né, em meditação, ele fica em jejum e ele sai em busca de inspiração para a religião, ele afirma que ele recebeu a visita do anjo Gabriel. E que o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, teria dado para ele a incumbência de ser um novo profeta de Deus. E, segundo a história, o anjo Gabriel teria ditado ao seu ouvido as palavras do Alcorão. A grande questão é que, quando Maomé recebe as palavras do Alcorão, ele tinha 40 anos, ele não era um jovem, como eu falei agora há pouco. E, recebendo as palavras do Alcorão, ele acaba, né, dentro dessa lógica de ser um profeta de Deus, receber o anjo Gabriel. Toda vez que o anjo falava, né, ele, investido em forte emoção, entrava em transe, recebendo as palavras do anjo, tal. Ele começa a pregar as ideias, né, e começa a falar sobre essa religião nova, sobre essa ideia nova que ele traz, e sobre o que? A revelação. Porque tem que lembrar, a palavra Alcorão significa a revelação. Ou, como os árabes falam, as verdadeiras palavras de Deus reveladas ao profeta Maomé pelo anjo Gabriel. E ele não aceita mais aquela vida que ele tinha de riqueza, de poder, né? E ele passa a sair para peregrinar, para levar essa nova fé baseada nas palavras de Deus,
baseada na experiência que ele teve com os cultos o quê? Monoteístas. Ou seja, o islamismo não nasce puro. Ele é uma mistura da visão árabe, do culto cristão, do culto judaico, que vão se sincretizar, vão se misturar para dar origem ao que nós chamamos de islamismo. Bom, Maomé começa, dentro de Meca, a fazer a peregrinação, ou seja, a imposição da sua fé, da sua religião, junto com seus seguidores, que passam, né, a seguir as ideias de Maomé ali. Ele acaba entrando em choque com os coraixitas. Os coraixitas, né, acabam entrando em choque com as ideias de Maomé. O Maomé, trazendo a ideia monoteísta, segundo a visão dos coraixitas lá, Meca perderia dinheiro, Meca perderia poder. Por quê? Porque o que levava dinheiro a Meca, o que levava o comércio a Meca, também era a religião politeísta, né? E existindo o monoteísmo, diminuiria, segundo essa visão desses comerciantes, a peregrinação até Meca. E aí, lógico que esses coraixitas ricos vão tentar matar Maomé, vão perseguir Maomé, não aceitam a sua religião, não aceitam a nova fé que ele estabeleceu ali. O Maomé é obrigado a fugir, porque ele seria morto naquele momento ali, e ele foge de Meca, atravessa o deserto e vai para Iatrebe, Iatrebe que hoje é Medina, né? Essa fuga de Meca, de Maomé para Medina, é chamada de Hégira. Essa Hégira, para nós, é o início do calendário muçulmano, 622 depois de Cristo. Então, no ano 622 depois de Cristo, século 7, conta-se, ou começa a se contar o calendário muçulmano, né? A partir do momento em que Meca é deixada por Maomé, onde ele é perseguido pelos coraixitas, e ele vai até a cidade de Medina. Bom, chegando em Medina, ele vai ter uma resistência dos judeus que viviam na cidade, ele vai usar a força para a conversão, ele vai usar da violência para a conversão dos judeus ali, e Maomé acaba estabelecendo em Medina um governo teocrático, ou seja, a sua religião impôs sobre o povo que morava em Medina, principalmente os judeus. Houve uma violenta ação de Maomé e de seus seguidores contra esses judeus que não aceitaram a nova fé trazida por ele, e agora ele cria um regime teocrático, ou seja, um governo baseado nas leis de Deus. Galera, nós estamos saindo de um regime tribal árabe e caminhando com Maomé para uma centralização política, onde Maomé será um líder teocrático, ou seja, onde ele governa em nome de Deus, em nome de Alá, né? E naquele momento utilizando a força para combater os primeiros inimigos, né, da extensão da religião islâmica ali, que seriam os judeus. Maomé volta para Meca e faz o que nós chamamos de Guerra Santa. Ele começa uma Guerra Santa. Então, ele volta para Meca, obriga a população de Meca a aceitar a ideia do monoteísmo, né? Ou seja, Maomé é o profeta e o único Deus é Alá. Destrói todas as imagens da Kaaba, ou seja, acabam as imagens no Islã, né? Maomé destrói tudo, o politeísmo é extinto, e ele acaba o quê? Deixando na Kaaba apenas um símbolo que ele considera importante, que é a Pedra Negra. Que para ele é o símbolo que representa a existência de quem? Do único Deus, que é Alá. E está lá até hoje, né? A Kaaba se localiza em Meca, está lá até hoje. A Pedra Negra está lá dentro e ela faz parte de um local de peregrinação do mundo muçulmano até hoje, né? Então, Maomé, presta bem atenção. Após a criação da religião, após estabelecer a religião, ele vai até Medina, usando da força, impõe a religião em Medina, volta para Meca, obriga a população a aceitar tanto o monoteísmo, quanto ele como profeta e líder desse governo teocrático, né, dos seguidores aí dele, e acaba destruindo o quê? O politeísmo, estabelecendo um monoteísmo. Galera, qual é a função histórica de Maomé para o mundo árabe? Ele unificou o mundo árabe. O árabe agora passa a se reconhecer como um povo que segue um Deus, que segue uma fé,
e segue o líder dessa religião, que é o profeta Maomé. Então, cria-se uma identidade islâmica, quer dizer, qualquer pessoa que acredite nessa fé faz parte do Islã, e cria-se a ideia do muçulmano, ou seja, do cara que se submete a essa fé e a esse Deus aí. Bom, 10 anos depois, em 632, Maomé morre, né? Segundo a história islâmica, segundo a visão islâmica, Maomé foi elevado aos céus até Alá em 632, né? Então, eles não usam o termo morte, eles usam o termo que Maomé teria sido elevado a Deus, né? Tudo que Maomé fez, né, foi deixado organizado, foi deixado estruturado a partir do Alcorão, foi deixado estruturado a partir de regras e leis que ele criou, né? Que Maomé estabeleceu para o quê? Fortalecer e unificar essa nova forma de governo que unia os árabes e essa nova religião. Porém, né, ele acaba, né, dentro dessas lógicas aí, deixando sucessores, pessoas que herdariam o poder no Islã, né, e tomariam o poder ali, mas ele não cria uma regra. Então, existe uma sucessão ao poder de Maomé, mas não há uma regra estabelecida claramente sobre quem pode, quem deve assumir o poder ali. Essa religião, ela nasce de uma forte visão monoteísta, que eu falei, copiada de judeus e copiada de cristãos, né? Um sincretismo religioso muito forte ali. E o Maomé, com a sua morte, né, ele deixa para o Islã 5 princípios básicos da religião, tá? E aí depois a gente fala também sobre um pouco da expansão disso daí. O primeiro princípio básico, né? A crença em um único Deus, verdadeiro Deus, que é Alá. Então, o verdadeiro seguidor do Islã, ele tem a crença em Alá como preceito básico, Deus único, monoteísmo. O segundo, dar esmolas. Se eu tenho grandes posses, se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho grandes propriedades, eu tenho a obrigação perante a Deus de doar esmolas, que nós chamamos de zakat. O zakat, ele vai ser estabelecido no mundo islâmico e em determinado momento ele vai ter um valor, né, que representa 2,5% da riqueza sobressalente, a riqueza que você tem a mais daquilo que você precisa. Mas, na visão de Maomé original, qualquer um que tivesse muita riqueza deveria doar um pouco dela. A terceira, peregrinação a Meca. Ir a Meca uma vez na vida. É uma obrigação do bom muçulmano, uma obrigação do seguidor, né, do islamismo. Ir a Meca uma vez na vida. Quarto, jejuar no mês do Ramadã. O mês do Ramadã terminou esse final de semana que passou agora, né, o Ramadã para os muçulmanos, e o Ramadã comemora o início do calendário muçulmano, um período de jejum, período de peregrinação, em que o muçulmano deve, durante um período, um ciclo da lua, né, jejuar espiritualmente, jejuar com relação aos alimentos, fazer a purificação do corpo e da alma, né? Então, obrigação islâmica, quarta. E a quinta, obrigação, orar 5 vezes por dia em direção à Meca. Ou seja, da hora que o sol nasce pela manhã até a noite pós-pôr do sol, o muçulmano tem horários pré-determinados para 5 orações que ele deve fazer em direção à Meca. Se eu, como muçulmano, cumprir as 5 obrigações do Islã, a crença no único Deus, doar esmolas, ir à Meca, jejuar no Ramadã e orar 5 vezes por dia, eu terei a salvação, eu terei o paraíso. Eu estarei ao lado de Alá, eu estarei ao lado de Maomé. Então, essa questão do paraíso para o muçulmano é uma coisa muito real dentro da sua religião. Como também, né, o não cumprir isso também levaria você a uma visão de, no juízo final, ser julgado como um mau seguidor de Deus, né? Então, teria também aquela lógica que os cristãos judeus têm de você não alcançar o paraíso, não alcançar a salvação. É o sincretismo, é as misturas de religião ali. Bom, todo pensamento islâmico, toda a ideia islâmica está no Corão, né, no livro que, segundo a história, foi ditado pelo anjo Gabriel, e ele funciona como uma regra básica do povo islâmico, é como se fosse a constituição do mundo islâmico. Tudo que o Maomé fez, tudo que ele viveu,
está relacionado na Suna, que é um livro de tradições. O muçulmano vive hoje como Maomé viveu. A mulher muçulmana vive hoje como Hadija viveu, a mulher de Maomé. E os seguidores da tradição são os sunitas, os povos que seguem a tradição muçulmana, né? Ali. Sunitas hoje no mundo, entre 80% e 85% da população muçulmana, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho dos xiitas, né? Que são uma diversidade dentro da religião. E um conceito básico trazido pela Sunna é o conceito da jihad. A jihad é a luta, é a guerra santa, é lutar pelo Islã, lutar pela religião, lutar pela sua fé. Então, o muçulmano deve, como Maomé fez, lutar contra os infiéis, lutar pela sua fé, lutar pela sua religião. Isso não significa apenas uma luta militar, mas uma luta ideológica, uma luta de ensino, de educação, uma luta para manter a religião islâmica viva ali. Certo? Bom, vou abrir para a turma aqui agora. Eu dei uma contada geral na história aí do mundo islâmico, né? Agora eu queria que vocês tirassem dúvidas, né? Que perguntas vocês têm sobre Maomé, sobre a religião islâmica, sobre o pensamento muçulmano aí. Manda para mim, por favor, vamos lá? Estou ouvindo vocês aí. Vamos lá, galera. Sobre o Islã, sobre Maomé e sobre o islamismo. O que pega aí? Abre o microfoninho, por favor, manda a perguntinha pro Pro aí para eu poder ouvir vocês um pouquinho. Moda, Oi. eles acreditam que vai, vai virar um segundo Maomé? Um segundo enviado por Allah? Segundo Maomé, não tem essa crença. De um Não? novo profeta, não. De um novo profeta, não. Para eles, o último profeta de Deus foi Maomé, ou Mohammed, como a gente conhece aí. Né? Então, eles não têm essa visão de um novo profeta de Deus, não. E nem a visão de um Messias, tá? Eles também não Sim. acreditam que virá um salvador, um filho de Deus para salvar o mundo. Né? É uma crença muito parecida com a judaica, né? O judeu tem essa visão também. O anjo Gabriel, ele tinha falado com Maomé, certo? Ele tinha Sim. ditado ao Corão no ouvido do Maomé, A e aí história, ele... a história conta que o anjo Gabriel citou as palavras do Alcorão para Maomé e um escravo de Maomé teria transcrito para eles as palavras. Então, não foi Maomé que teria escrito. Na verdade, ele recebeu as palavras do anjo e um escravo de Maomé escreveu essas palavras. Tá. É importante saber em quanto tempo ele foi escrito? A história conta, é um problema, né? Que o Maomé recebe as palavras de Deus, né, do anjo Gabriel, durante a peregrinação no deserto, e que o Alcorão não é terminado por Maomé. O Alcorão é terminado pelos filhos de Maomé. Maomé morre sem terminar o Alcorão. E os filhos de Maomé, que guardam a palavra trazida por Deus, segundo a religião, a fé deles ali, eles acabam, então, terminando de escrever o livro sagrado ali. A gente tem aqui, deixa eu dar uma olhada rápida aqui. A Laura perguntou, jejuar no mês do Ramadã é obrigatório para todo mundo, sem exceção nenhuma? Então é o seguinte, Laura, perdão. Laura, se quiser até abrir a câmera, pode abrir aí, fica mais fácil. Quando a gente fala em jejuar, você tem que ter condições físicas para fazer o jejum. Né? Então, por exemplo, uma mulher grávida faz jejum? Claro que não. Uma criança faz o jejum? Claro que não. Uma pessoa doente faz o jejum? Também não. E aí existe, segundo eles, a visão que você é perdoado por